Esse trabalho foi feito pelos seguintes alunos: Alexandre Augusto Rosa, Pedro Henrique de Oliveira e Pedro Henrique Pedroso Inácio, ambos alunos do segundo Eletrotécnica do Cefet de Nepomuceno. O gênero narrativo escolhido pelo meu grupo foi a crônica. A crônica é um gênero narrativo que tem sua origem desde muito tempo atrás, com a funcionalidade de narrar e descrever o que os escritores e navegadores viam. Um exemplo desse é a carta de Pero Vaz de Caminha, que falava sobre as expedições marinhas e o descobrimento do Brasil, onde ele narra e descreve tudo o que ele via em relação àquela nova terra que estava sendo descoberta. A crônica continuou nesse modelo até o início do século XIX, junto com o desenvolvimento da imprensa, começando assim a crônica a fazer parte dos jornais. Nos dias atuais, a crônica se encontra nos jornais, revistas e em outros veículos de informação, vendo que ambos esses meios de comunicação tratam do cotidiano. Em relação às características das crônicas, são textos curtos e simples, que buscam falar sobre assuntos da atualidade, ou seja, fatos cotidianos. Esses fatos cotidianos são transformados em narrativas e buscam tentar causar uma certa reflexão sobre o assunto abordado. E essas crônicas normalmente possuem poucos, ou às vezes nenhum personagem, e o espaço e o tempo são bastante limitados. É importante falar que existem diferentes tipos de crônicas, com destaque para a crônica descritiva, narrativa, dissertativa, narrativa descritiva, humorística, lírica, poética, jornalística, histórica e filosófica. Também é importante falar que é difícil você achar apenas um tipo de crônica dentro de uma crônica. Às vezes os tipos se tornam mistos. Por exemplo, uma crônica humorística encontrada numa crônica jornalística. Os principais autores brasileiros foram Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga, entre vários outros. Análise da crônica, isso é muita sabedoria, de Clarice Lispector. Na crônica, a autora quis explicar o tanto que é insignificante nosso esforço para obter retribuições de sentimentos, na grande maioria das vezes. Ou seja, você faz de tudo para obter retribuições de seus sentimentos, só que às vezes isso não vai acontecer, porque está além da nossa complexidade, ou seja, do nosso entendimento. A crônica é narrada em primeira pessoa e não tem personagem. Ela utiliza uma linguagem simples e crítica. Simples porque ela utiliza palavras de fácil entendimento, e crítica porque ela critica os sentimentos, ou seja, no contexto da retribuição de sentimentos. E ela é uma crônica de prosa curta, ou seja, ela é bem pequena, e ela narra assuntos do cotidiano, ou seja, ela fala de sentimentos, no qual isso sempre vai existir. Em relação à crônica A Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles, ela retrata a ideia de felicidade partindo do ponto de vista subjetivo. Logo, essa história possui um foco narrativo onipresente e protagonista, além de uma linguagem coloquial de fácil leitura e caracterizada como curta. Além disso, ela se enquadra na categoria de crônica narrativa e também possui pouquíssimos personagens, sendo todos superficiais, ou seja, sem aprofundamento. Vale ressaltar que seu espaço se reduz a apenas a vista da janela da narradora, sendo a observação dessa personagem pela referida janela uma situação comum do cotidiano da sociedade. Por fim, a crônica Cecília Meirelles reflete sobre o que é felicidade, onde para alguns está em todos os locais e coisas, enquanto para outros é algo que pertence apenas a indivíduos específicos, visto que alguns de nossos desejos só se cumprem no outro, como diz Milton Ratum no livro Dois Irmãos. Bem, essas foram as referências utilizadas para a construção dessa apresentação. E esse foi o nosso trabalho, Cris. Obrigado pela sua atenção.